Estou com o meu caderninho aqui, eu já vi que a Isabela está com o caderno dela também, e eu estou ansiosíssima. Bem, antes da gente começar efetivamente, Super Luma está aqui conosco. Então, essa é uma aula aberta cujo tema é UX Writing. Já já a gente vai falar muito sobre isso. Não vou tomar muito tempo aqui da Luma, mas desde já deixa aí os contatos para você da nossa escola, né? Você que está aqui pela primeira vez, acesse lá o nosso site, amandamoura.com, conheça nossos eventos, cursos, oficinas, já já vou falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. E, muito importante, depois eu vou repetir para vocês que não conhecem ainda o canal do YouTube. Lá no YouTube tem entrevistas com convidados, tem mais aulas abertas, mas tem muita coisa lá, de graça, chuchu beleza para vocês lá. Então aproveitem, aquilo é preparado com muito carinho, mantido com a ajuda dos nossos apoiadores. Se você não conhece o nosso canal, depois você acessa lá youtube.com/Amanda Moura Editorial, se inscreva no canal para você receber notícias de outros eventos, e essa aula, inclusive, vai ser gravada e a gente vai disponibilizar lá para o pessoal, tá bom? Muito bem. Você conhece o nosso clube de leitura? Tem várias pessoas aí que participam do nosso clube de leitura e não vão me deixar mentir. Esse clube de leitura nasceu há 2 anos e ele é voltado para profissionais do texto e do audiovisual. Então a gente lê obras ali de interesse, né, dessas áreas, mas é um grupo bastante heterogêneo. Então tem pessoas de variadas formações, tem sim pessoas de letras, jornalismo, comunicação social e etc. Mas há também pessoas de outras áreas, advogados, biólogos, pedagogos, porque se interessam pelas leituras que a gente debate lá. E vocês sabem que profissionais do texto e do audiovisual podem ter formações diversas, né? Então, é um ambiente muito gostoso, os encontros são online, acontecem quinzenalmente aos sábados em meses alternados. E agora, em julho, mês de férias, nós vamos debater uma obra que deu o que falar no lançamento e continua dando o que falar. É uma obra de ficção. Nós, quando a gente começou aqui o clube, nós não debatíamos obras de ficção, só textos de não ficção relacionados a linguística, escrita, redação, tradução, preparação, revisão, mas aí a gente começou a sentir a necessidade de enveredar um pouco aí para a ficção, e foi uma experiência incrível. Já debatemos aqui a história do Cerco de Lisboa, de José Saramago, tanta coisa, norma linguística, latim em pó, do Caetano Galindo, e eu vou deixar aí o link do clube de leitura para você que tiver curiosidade de conhecer. É uma experiência incrível. E agora, em julho, nós vamos debater A Mandíbula de Caim, da editora Intrínseca, escrito pelo pseudônimo de Torquemada. Este é um livro enigma, já aviso. Venha com a sua lupa, com seu espírito de detetive, porque ele vai te desafiar. As meninas que estão aí do clube de leitura, as meninas, os meninos, sabem do que eu estou falando. Eu estou muito ansiosa por esse encontro. Esse livro, para vocês terem uma ideia, ele tem páginas destacáveis. Então é um livro que convida você a escrever essa história junto com Torquemada, e é muito legal. E para participar do clube, eu deixei o link aí para vocês. Basta você contribuir com R$ 20 mensais, é muito legal, e você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos, não só o clube de leitura. Já vou avisar de antemão, porque eu sei que às vezes tem gente que sai um pouquinho mais cedo e tal. A Luma vai dar um curso aqui, uma parte de vocês, pelo que eu estou vendo aqui na lista, já está matriculada nesse curso, já garantiu sua vaga, e eu vou disponibilizar para vocês, atendendo a pedidos, que a gente não faz com muito carinho, um cupom de desconto, no valor de R$ 60 esse cupom. Por meio desse cupom, vocês poderão se inscrever no curso com o valor de primeira chamada. Agora, como a gente já virou, né, eu não gosto de falar lote, né, a gente já virou para a segunda chamada, esse cupom, ele vai ser disponibilizado para as 10 primeiras matrículas, ou até amanhã, até dia 3/7. Então, eu já vou deixar aí no comecinho, porque eu sei que vocês adoram um cupomzinho,
esse cupom de desconto, e aí vocês, quem tiver interesse, não deixe para o último momento, depois não chora. O curso de UX Writing, Construindo Experiências Digitais, será ministrado pela Luma de Lima, que está aqui com a gente, e vai acontecer, ele começa em agosto, são 5 aulas, depois a Luma vai contar mais para a gente, mas eu já vou deixar o link aí, lembrando aí vocês que o código do cupom é muito simples, UX, tá bom? Para vocês terem esse desconto de R$60 aí. Lembrando que ele é válido para as 10 primeiras matrículas, ou então até amanhã, 3/7, tá bom? Depois eu vou repetindo aí para vocês. Calma que a gente já vai começar, segura a ansiedade. Aproveite as férias para se atualizar. A nossa oficina de preparação de textos nacionais aconteceu ao vivo, mas ela está gravada e estou disponibilizando para matrícula a gravação, e você pode se matricular também na oficina de preparação de textos nacionais com um valor super especial, um desconto de mais de 70% na gravação até dia 6/7. Então, se você se interessa por preparação de textos, quer conhecer a área, ou se você já é preparador, porque, aliás, nesse curso tem bastante gente que já trabalha com preparação, mas participa para poder praticar, ver novos exercícios, trocar ideia com os colegas, e assistindo a gravação você terá acesso a tudo que eles tiverem ao vivo, exercícios, material de apoio, tudo mais que rolou lá, slides, tá? Vídeos, a gente analisou vídeos e outras coisas, né, outros gêneros, então tá lá na oficina de preparação de textos nacionais. Um último recadinho antes de falar da aula de hoje, também agora nas férias, nós teremos uma oficina de tradução de collocations. Eu estou vendo aqui também que já há inscritos nessa oficina participando dessa aula. A oficina de tradução de collocations vai acontecer agora em julho, como eu bem disse, mês de férias, então aproveite. São 3 aulas nos debruçando sobre esse fenômeno linguístico que pega os tradutores de calça curta. Não é nada fácil traduzir collocations, e a gente vai falar de fraseologia, metodologia primeiro de identificação desses fenômenos, depois de tradução, como que funciona, né, a dinâmica e as estratégias, vai ter bastante teoria, vai ter um arcabouço teórico bacana, são 3 aulas, e essa oficina, ela está também com valor de segunda chamada, de 440 por 320 até dia 6/7, tá bom? Vocês sabem, né, que os professores pagam boletos também, então a gente tem que fazer também a nossa propaganda. Antes eu tinha vergonha, agora eu sou uma descarada, sem vergonha, e falo mesmo dos cursos. O que eu posso fazer? Não é? Eu preciso pagar a internet, ração do cachorro, aluguel e tudo mais, como todos nós, não é? Muita gente bacana aqui, estou vendo o rostinho de vocês, muita gente nova, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bem, vamos falar da aula de hoje, então, né? Já vou assumir meu modo aluna aqui. Essa aula ela vai ter duração estimada de 1h30, tá bom? Então a gente vai mais ou menos ali até 9 horas. A turma está grande, talvez um pouquinho mais, então fique aí porque vai valer a pena. A Luma vai seguir aqui com a aula dela, eu vou estar aqui acompanhando, mediando, vou estar acompanhando o chat. Vocês podem mandar perguntas via chat, mas como tem bastante gente aqui, vocês gostam de papear, assim que a gente gosta mesmo. A cada 15, 20 minutos, a gente vai fazendo uma pausa, eu vou chamando a Luma e vou repassando as perguntas para ela, tá bom? Mas vocês também podem, nesses intervalos, levantar a mão e interagir diretamente com ela, tá bom? Eu vou organizando aqui a ordem aqui das perguntas, tá bom? Porque a gente está no Meet, que é para a gente interagir ao vivo, né? Antigamente eu fazia as aulas abertas lá no YouTube, ficava só eu, a tela, e vocês lá no chat. Agora eu abri para a gente conversar ao vivo mesmo, tá bom? Essa aula está sendo gravada, reforçando para quem entrou depois. Se por algum motivo você não quiser aparecer, basta deixar câmera e microfone desligados, porque essa aula ficará disponível lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E já que eu falei tanto do canal do YouTube, eu só esqueci de deixar aí o link, né, para vocês se inscreverem no nosso canal. Lá tem uma porção, uma pancada de aulas abertas, entrevistas e
muitos conteúdos que podem complementar a sua formação. Tudo isso gratuito para vocês e mantido graças à ajuda dos nossos apoiadores, tá bom? Ah, uma última coisinha. Essa aula, ela tem certificado para quem é apoiador da escola. Os nossos apoiadores, eles nos ajudam a manter iniciativas como essa daqui. Nos ajudam a manter o conteúdo do YouTube, o clube de leitura, descontos exclusivos nos cursos, aulas exclusivas que são disponibilizadas especialmente para eles, oficinas. E, então, o certificado vai estar disponível para eles. Depois que enviar uma atividade lá dentro da nossa plataforma, eles poderão emitir esse certificado, que tem um código de validação e tudo mais, tá bom? E aí, no meio da aula, eu vou contando para vocês como se tornar apoiador e etc e tal. Certo? Bom, Luma, podemos começar, não é? Vamos lá, então. Bom, boas-vindas e boa noite. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Eu acho que vai ser um momento muito bacana para a gente se conhecer, para a gente, né, se aprofundar um pouquinho aí nessa área maravilhosa que é UX Writing, tá? Bom, pessoal, ao longo da aula, se vocês tiverem qualquer problema em relação ao vídeo, áudio ou aos slides, fiquem super à vontade, tá? Para, de repente, sei lá, levantar a mão, colocar aqui no chat também, porque a gente sabe que problemas tecnológicos acontecem, né? É super comum, enfim. E qualquer coisa, estou super aí à disposição também ao longo da aula, tá? Não fiquem tímidos. Bom, eu vou primeiro me autodescrever, pensando nas outras pessoas que podem assistir essa aula depois. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos cacheados, estou usando uma camiseta preta, óculos, batom vermelho e um blazer na cor rosa. Vamos lá, vou me apresentar primeiro para vocês, tá? Então, meu nome é Luma, eu sou paulista de coração maranhense, né? Então, minha família inteira é nordestina, minha família inteira é maranhense, nasci em São Paulo, assim como meus irmãos também. Eu atualmente moro em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Moro com meu parceiro, que também é profissional dessa área, profissional UX, ele é designer, e nossos 6 pets, muitas plantas e muitos livros, como acho que vocês conseguem ver aqui atrás, uma parte desses livros. Bom, eu sou bacharel e licenciada em letras pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e além, né, dessa formação na área de letras, eu também tenho especialização em educação digital pela Universidade Estadual de Maringá e tecnologias educacionais pela UFMG, tá? Bom, eu também tenho livro publicado, então já publiquei aí um livro de poemas e tenho diversos artigos também que saíram publicados em alguns livros, em algumas revistas, algumas entrevistas também, e tudo que eu faço, basicamente, é relacionado à área da escrita. Então, se vocês encontrarem alguma coisa minha, geralmente será algum artigo, alguma coisa relacionada a essa área, tá? Além, né, aí dessa minha experiência com o UX Writing, eu também tenho experiência em redação, copy, revisão, SEO, enfim, já trabalhei para algumas marcas aí famosas do mercado ao longo de muitos anos, tá bom? Bom, atualmente eu sou UX Writer e sou designer de conteúdo sênior lá na Globo, eu faço parte do time de publicidade e patrocínio, que é uma área dentro da emissora para a qual, por exemplo, quando vocês estão assistindo TV, estão passando aqueles comerciais, sei lá, de uma marca relacionada a perfume, cosméticos, alimentos, enfim, então trabalho nessa área de publicidade e patrocínio. Eu sou apaixonada pela democratização do conhecimento, então a minha ideia, minha missão aí na vida é transformar as ideias em palavras, né, que possam conectar pessoas. Também atuo como professora voluntária em alguns projetos, levando aí essa arte da leitura e da escrita para jovens e adultos, principalmente aqueles que querem acessar o ensino superior e não têm como pagar um cursinho pré-vestibular comum, tá? Bom, além disso, minha missão também é melhorar a acessibilidade e usabilidade de produtos digitais por meio de UX Writing, tá? O que nós vamos ver hoje, só para vocês aí ficarem por dentro de tudo que nós falaremos. Então, vou falar para vocês um pouquinho, né, dar uma introdução do que é essa área. Vamos falar também sobre os princípios fundamentais, alguns exemplos do cotidiano, a importância de UX Writing para acessibilidade e inclusão, o papel do profissional final, né, o que o UX Writer faz no seu dia a dia. Vou falar para vocês um pouquinho também sobre carreira e possibilidades de atuação no mercado, que eu sei que é uma grande curiosidade
curiosidade das pessoas. Vou também passar para vocês algumas leituras fundamentais para quem quer entrar na área de vez. Vou falar também um pouquinho de algumas informações mais detalhadas sobre o nosso curso e vamos abrir aí um espaço para perguntas e respostas. No entanto, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade, podem levantar a mão, mandar aqui no chat que nós vamos aí conversando, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então falar, né, sobre UX Writing, né? UX Writing também é chamado de escrita UX, tá? Então, pode ser que vocês encontrem por aí alguém falando assim, a escrita UX, por exemplo, é também conhecido como design de conteúdo, tá? É basicamente ali a prática de projetar textos que possam guiar as pessoas usuárias a enfim, né, conseguirem realizar ações dentro de sites e dentro de aplicativos, tá? Então, a ideia aí desse profissional é facilitar a vida das pessoas, para que ela consiga entender, por exemplo, como ela faz para fazer uma transação no aplicativo do banco, como essa pessoa faz um Pix. Então, basicamente, a nossa escrita vai do início ao fim dessa jornada dessa pessoa, fazendo tudo para que ela consiga fazer isso sem necessitar de ajuda, ou sem ter qualquer tipo de dificuldade. Então, nós escrevemos aí labels, botões, mensagens de erro, empty state, a home do site, todo tipo de informação que é colocada por meio da escrita no site, somos nós aí, né, que conseguimos organizar essa arquitetura. Então, basicamente, seria essa escrita voltada para a experiência do usuário, tá? Aí, a nossa ideia, né, enquanto profissionais aí, UX Writers, é garantir que a linguagem utilizada não informe apenas, mas também ajude as pessoas a interagirem com o produto, tá bom? E essa ajuda tem que ser agradável. Para ajudar uma pessoa a utilizar um site ou um aplicativo, eu não posso utilizar uma escrita fria, distante. Eu preciso ali utilizar uma escrita didática, empática e amigável. E esse também é um grande desafio nosso, principalmente se a gente pensa em determinados nichos, que são muito mais complexos, né, e difíceis da gente conseguir aí realizar isso. Cada palavra que nós, profissionais UX Writers, escrevemos, ela é escolhida, gente, estrategicamente para garantir que a ação, né, da pessoa usuária seja ali orientada e seja concluída. Então, sempre que vocês olharem, a partir de agora, para um site, um aplicativo, todos os elementos textuais que vocês estão vendo, muitas vezes, para eles serem colocados, nós demoramos meses fazendo pesquisas. Nós demoramos meses fazendo testes, analisando concorrentes e coisas aí nesse sentido, tá bom? Bom, além disso, né, é muito importante também falar aí em relação ao UX Writing, que nossa linguagem tem que ser uma linguagem muito clara e concisa. Eu não posso cansar a pessoa. Então, é um grande desafio, porque, por exemplo, para orientar uma pessoa, de repente, vamos pensar agora em um site de produtos pets, por exemplo, né? Para orientar aquela pessoa a conseguir fazer uma compra de ração, por exemplo, né? Eu preciso ali orientar de uma forma clara, porque, por exemplo, vamos pensar que no seu cotidiano você está trabalhando em casa, fazendo 1000 demandas, ou então você está na rua e você lembrou que você precisa fazer uma compra. Imagina só se um aplicativo ou um site fica te informando ali um texto gigantesco sobre o que você tem que fazer, o botão não te informa o que você tem que fazer. Geralmente, se você lida, né, com um site ou um aplicativo assim, provavelmente você vai para o concorrente, porque aquilo ali não facilita a sua vida e vai dificultar muito que você consiga ali completar uma ação, tá? Outra coisa que o profissional UX Writer também, né, tem ali como missão, que a nossa área tem como missão, é garantir a consistência na linguagem. O que seria essa consistência na linguagem? Seria olhar para determinada marca e conseguir identificar e saber, essa marca se comunica dessa forma, tá? Então, um banco, por exemplo, né, se comunica de uma forma, essa empresa pet, né, empresas pet se comunicam de outra. Se eu estou falando, por exemplo, em produtos e aplicativos educacionais, é um outro tipo de comunicação, e toda essa comunicação tem que ter ali uma consistência, tá? Bom, continuando, agora nós vamos ali entender um pouquinho a diferença do profissional UX Writer e dos demais profissionais do texto. Vou falar para vocês agora por experiência própria, tá? Quando eu entrei nessa área, eu atuava apenas como redatora e revisora, e era professora também de linguagens.
Quando eu entrei foi muito difícil, porque me contrataram dizendo que eu deveria escrever para melhorar a experiência da pessoa usuária, e eu escrevia, gente, por exemplo, nas telas, um texto gigantesco, porque era o que eu estava acostumada a fazer. Eu estava acostumada que as pessoas me passassem briefings e falassem assim, ó, eu preciso de 10 textos sobre, sei lá, lipoaspiração até o final do dia. Era a dinâmica de trabalho com a qual eu estava acostumada. E eu ficava me perguntando, gente, mas por que estão diferenciando o UX Writer dos outros profissionais do texto? Não é tudo a mesma coisa? O que eu pensava muitos anos atrás. E não é tudo a mesma coisa. É algo diferente. Por exemplo, tá? Vou falar bem grosso modo para vocês. Redatores, né? A gente vai ali focar na criação do conteúdo, então nós vamos saber escrever artigos, posts, campanhas, enfim. Então, a gente não precisa necessariamente ter uma preocupação com a experiência do usuário e foco em usabilidade, porque é uma outra coisa. Revisão de texto. A gente fica ali, né, voltado não só à questão gramatical, como estilo, consistência, coesão, coerência. Como copywriter, por exemplo, a gente foca numa parte ali de textos mais persuasivos e afins. Como designer de conteúdo, que é uma área que está dentro de UX Writer, a gente trabalha, digamos que numa forma macro, a gente olha o produto como um todo em relação à usabilidade. Já o UX Writer, ele vai ter um conhecimento ali mais profundo em UX e UI, né, na interface, e vai trabalhar diretamente ali com designers, desenvolvedores, tá bom? Então, nós temos aí essas diferenças. Então, eu posso dizer que, enquanto UX Writer aí, né, que serei, eu sou um profissional do texto? Para vocês, por exemplo, que vêm de outras áreas, de repente, sei lá, aqui com certeza nós temos revisores, redatores, enfim, vocês vão utilizar os conhecimentos que adquiriram nessas outras profissões? Sim, vão utilizar tudo. Por exemplo, pessoas que são de outras áreas, tá? Vou falar agora de áreas que são fora da área do texto. Lu, eu sou uma profissional ou um profissional de RH e eu quero migrar de profissão. Eu consigo fazer isso? Eu vou utilizar algum conhecimento dessa minha área em UX Writing? Vai. Todo tipo de conhecimento que você adquiriu, seja qual for a sua formação, você vai utilizar aí nesta área. Lembrando, pessoal, que eu conheci ao longo desses 10 anos que eu trabalho como UX Writer, profissionais que vieram das mais diversas áreas que vocês imaginarem. Eu já trabalhei com pessoas, por exemplo, UX Writers que fizeram história, já trabalhei com pessoas que fizeram engenharia, direito, recursos humanos, então as áreas que vocês imaginarem, aí a gente tem pessoas que estão, né, migrando ou que migraram e que acabaram se apaixonando por essa área, tá? Então, nós todos, né, redatores, revisores, copywriters, enfim, designers de conteúdos e UX writers, somos profissionais do texto, tá bom? Mas ali cada qual com as suas especificidades e, logicamente, que a gente, né, trabalhando com comunicação, mobiliza alguns conhecimentos. Só antes de prosseguir, para essa parte ficar um pouquinho mais redonda, vou falar para vocês agora sobre sala de aula. Como eu falei para vocês, né, além de trabalhar como profissional aí do texto, eu também fui professora por muitos anos do ensino básico. No que isso será que me ajudou a ser um UX Writer? Pessoal, ajudou muito entender que as pessoas precisam que a gente tenha uma empatia ao se comunicar com elas. Ser educadora também me ajudou a entender que nem tudo é óbvio, nem tudo que parece muito óbvio para mim pode ser óbvio para todas as pessoas. Ser educadora também me ajudou a entender que o público é diverso, as pessoas são diversas. Então, nem todo mundo vai ter uma facilidade com o site ou um aplicativo. Então, eu preciso aprender a me comunicar com todos os perfis de pessoas, assim como eu fazia em sala de aula. Eu preciso criar uma relação de proximidade, uma relação de empatia, que eu aprendi em sala de aula e eu também aplico no meu dia a dia aí como UX Writer, tá bom? Bom, dando aqui uma respirada, estou adorando, inclusive, bastante aqui as contribuições de vocês, enfim, né, de que vieram aí de outras áreas também, fico super feliz que vocês estejam aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios fundamentais de UX Writing. Por que esses princípios são importantes? Porque todos os dias, quando você trabalhar nessa profissão, quando você trabalhar nessa área, você vai ter que ter esses princípios como norte de tudo que você faz, seja na criação de um botão,
seja na criação de um microtexto, seja na criação de um tutorial, de repente, na criação de um e-mail, tudo. Você vai ter que ter esses 5 princípios, inclusive, dica da professora. Quando você tem em mente esses 5 princípios, é mais fácil de revisar o seu próprio texto, tá? Porque em UX Writing, a gente precisa seguir algumas premissas, algumas diretrizes, e muitas vezes só tem você de UX Writer na empresa. Então, só tem você para revisar o seu próprio texto, para deixar lá ele descansando e depois dar uma olhada. Então, é bem interessante que vocês tenham esses 5 princípios, tá? Então, quais são os princípios aí que norteiam o trabalho, né? Essa área de UX Writing? Clareza, concisão, consistência, contextualização e usabilidade. Vocês vão encontrar livros, artigos e teóricos que vão trazer muitos outros princípios. No entanto, para essa aula aqui, para ajudar vocês, eu trouxe aqueles que são fundamentais e que, com certeza, vocês vão se deparar aí ao longo do dia a dia e ao longo do cotidiano, tá bom? Vamos falar, então, sobre o primeiro, que é clareza, né? A clareza é essa capacidade da gente comunicar uma mensagem de forma direta e compreensível, tá? É muito importante porque os textos claros, eles eliminam ambiguidades. Quando nós escrevemos para produtos digitais, é muito perigoso que a gente deixe alguma coisa com ambiguidade, tá bom? Então, coisas que eu presenciei ao longo desses anos trabalhando com essa escrita digital, foram muitos aplicativos que, inclusive, né, os sites, que algumas interações com os usuários geraram até processo, porque realmente, quando a gente vai avaliar o texto, ele está ambíguo. Ele quis dizer uma coisa, mas, na verdade, ele pode ser interpretado de outra forma. Então, isso é muito perigoso. Então, a gente precisa mesmo, tá, dessa eliminar a ambiguidade, que as pessoas entendam imediatamente. Exemplo, tá? Mensagem de erro. Então, a mensagem de erro aí, ela precisa explicar claramente qual é o problema, tá? O que aconteceu e sugerir soluções, tudo bem? Sempre que vocês pensarem em UX Writing, pensem, a gente propõe, a gente tem uma postura propositiva, tá bom? Sempre para ajudar as pessoas. Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo que é do meu aplicativo mesmo, meu aplicativo do convênio médico, né? Então, desliguei lá a minha internet, estava aqui fazendo 1000 coisas daqui a pouco, eu tenho aqui uma mensagem de erro. A mensagem de erro do celular é: os dados celulares estão desativados. Me diz o que aconteceu. Lá embaixo, ative os dados celulares ou use o Wi-Fi para acessar dados. Ou seja, me deu a solução. Ele poderia só dizer que os dados celulares estão desativados. Mas, gente, lembra que eu falei lá no começo que nem tudo que é óbvio para umas pessoas é para outras? Pense em pessoas que não têm familiaridade digital, em pessoas que têm muita dificuldade, porque sim, tem pessoas de todas as idades que têm muita dificuldade. Nós também pensamos que pessoas de lugares muito remotos ou que não têm acesso facilitado à internet podem se deparar com uma mensagem dessa. Então, tudo tem que ser muito bem explicado. E além dessa solução que eu tenho no texto, eu tenho 2 opções ali. Eu posso dar um ok, entendi, né? Então, vou ativar meus dados celulares, como ele me deu a opção do botão de ajustes. Eu posso clicar nesse botão de ajustes para ativar o meu Wi-Fi. Então, olha só todo o trabalho que é feito. Tudo isso que eu estou lendo, que eu estou mostrando para vocês, é a área de UX Writing que é responsável. Foram profissionais que pensaram ali, que fizeram pesquisas, enfim, né, que trocaram informações com outros profissionais também da área de experiência do usuário, para que eles chegassem nessa solução, tá? O segundo princípio, né, é a concisão, que envolve a gente transmitir informações de maneira bem sucinta. Só que, assim, gente, sucinta e eficiente. Uma visão que se tem, que vocês vão se deparar sobre o X-Writing é: então o X-Writing é fácil, é o mínimo do mínimo, é o mínimo texto. Não necessariamente. A gente precisa ser sucinto, trabalhar, né, com pouco volume de texto, mas se o nosso texto não for eficiente, não adianta. E outro ponto, nem sempre nós conseguiremos comunicar alguma coisa com o mínimo do mínimo. Então, tem vários desafios aí que a gente encontra no meio da nossa jornada. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, alguns pontos. Então, aqui eu tenho, né, o histórico de pedidos ali, né, dá para ver que a professora pede bastante coisa ali no iFood, mas tudo bem. Então, a gente tem ali, ó, tenho ali o histórico, então eu tenho a data, tenho ali de onde que eu pedi,
tá? Se o pedido foi concluído ou não, mas eu tenho concisão ali, ajuda ou adicionar a sacola. Então, eu tenho duas soluções. Ou eu posso pedir ajuda em relação àquele pedido, de repente, se aconteceu algum problema, eu posso clicar direto para ajuda, ou eu posso simplesmente adicionar a sacola, tá? Então, isso é concisão. Eu poderia, nesse botão de ajuda, caso eu não quisesse ser concisa, colocar a seguinte solução. Se você precisar de ajuda, ou então, em caso de produto não entregue e tal, enfim, eu poderia escrever 30 mil frases, mas não. Foram feitas pesquisas por parte da equipe que trabalha no iFood que ajuda comunicaria. E clicando nesse botão de ajuda, a pessoa consegue a solução do problema. Adicionar a sacola. Eu poderia, de repente, pessoal, falar adicionar ao carrinho, adicionar às suas compras. Eu poderia usar vários outros termos, mas aquela equipe responsável fez uma pesquisa com o público, entendeu que esse público entenderia melhor esse adicionar a sacola, que a pessoa vai entender essa mensagem. Então, tudo isso que foi feito também é UX Writing, tá? Consistência. A consistência, que é outro princípio muito importante, é essa uniformidade que a gente tem na escolha de palavras e o tom e o estilo ao longo de todo o produto digital. Como eu falei para vocês lá no comecinho, né? Eu trabalho na Globo com produtos de publicidade e em um dos produtos que eu trabalho, eles não tinham nenhum guia de escrita, né? O guia de estilo, não tinha nada. Então as pessoas ficavam completamente. Um dia chamava a pessoa que trabalha com vendas de executivo, no outro dia chamava de vendedor, no outro dia chamava de profissional de marketing, no outro dia chamava de financeiro e coisas desse tipo. Ou seja, não tem consistência nenhuma. Agora, imagina, se para a gente que trabalha na empresa já estava super complexo o dia a dia, imagine para os usuários que vão ali, de repente, eles leram um modal, ué, o que é isso? Executivo é a mesma coisa de profissional de vendas? O que está acontecendo? Então, a gente precisa ter consistência. E a consistência é importante para a marca, porque cria essa identidade das pessoas, tá? Então, sempre, né, o UX Writer vai perseguir aí durante sua trajetória, dependendo do produto que ele está trabalhando, essa consistência da gente utilizar termos e botões com o mesmo nome. Aí eu tenho um exemplo aqui para vocês da Pet Love, tá? Então, na Pet Love, primeiro, o nome da marca é Pet Love, já tem isso. E aí, o que eles fizeram, gente, para melhorar a experiência das pessoas e causar essa consistência? Eles utilizam a palavra pet ao longo da sua jornada, ao longo da experiência. Então, olha só ali onde eu tenho na busca. O que seu pet precisa? Lá embaixo, queremos conhecer melhor seu pet. Depois, o que seu pet precisa hoje? Depois a gente tem ali, né, Pet Love não vende animais em vitrines e produtos prejudiciais aos pets. A gente tem aqui essas repetições que fazem parte ali do guia, fazem parte da comunicação que a Pet Love usa para se posicionar dentro do mercado. Então, isso seria a consistência. E como eu falei do produto que eu trabalho na Globo, seria que a gente decidisse de uma vez por todas como que a gente vai chamar o profissional que trabalha com as vendas de publicidade, que é o grande desafio. Bom, o penúltimo ponto sobre os nossos princípios fundamentais se refere à contextualização, que seria, gente, basicamente ali, né, a gente adaptar a linguagem, né, e o conteúdo ao contexto específico de uso do produto. Para ficar, né, um pouquinho mais claro, vamos entender a importância dessa contextualização. Ela é importante porque a gente precisa considerar o contexto do usuário. Por exemplo, sabe quando você está mexendo no celular em algum site e eles pedem sua localização? Isso faz parte da contextualização. Os profissionais de experiência do usuário, inclusive UX Writers, atuaram nisso para entender que o mercado tinha essa demanda para conseguir personalizar a experiência. O estado do login, né? Se você está logado, se você não está logado, as suas preferências. Não sei se vocês já se depararam com sites ou aplicativos que querem que você customize a sua preferência. Tem vários que já fazem isso hoje. Por quê? Porque a área de experiência do usuário faz isso para melhorar aí a sua navegação, tá? Então, alguns outros exemplos que nós temos são, né, mensagens que vão se ajustar dinamicamente com base nas suas ações, né, sugestão de produto relacionado, coisas com base nas suas compras anteriores. Um exemplo que eu trouxe aí para vocês, tá, é do Mercado Livre. Eu não coloquei aqui o logo do Mercado Livre,
mas eu trouxe a interface para vocês darem uma olhada. O que acontece? Eu sou uma consumidora que sempre estou consumindo coisas do Mercado Livre e muitas vezes eu estou mexendo no site, mas fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e daqui a pouco eu lembro, nossa, eu não favoritei aquilo que eu queria. E eu fico falando, e agora? O que vai acontecer? Eu vou ter que escrever lá na busca de novo, vou ter que procurar esse produto, o que eu vou fazer? Eles personalizam a minha experiência. Como eu estou logada no Mercado Livre, eles têm o meu histórico de compras, eles já têm uma base dos meus interesses. Então, eles colocam ali, ó, como está na imagem. Também te interessa, compre seu favorito e o que você quer. Detalhe, aquele short que está ali, eu nunca comprei. Mas eu olhei. Eu estava olhando roupas, por exemplo, para academia. Eu olhei, eu dei uma passadinha de olho nele, mas não levei. Mas eles sabem que eu fiz isso. Aí a gente tem também no Mercado Livre hoje, inspirado no Último Visto. Temos também, porque você visualizou produtos de beleza e cuidado pessoal. E aí eles não colocaram qualquer produto de beleza e cuidado pessoal. Eles colocaram justamente os cremes que eu uso no meu dia a dia, que são os cremes que geralmente eu fico pesquisando para ver se eu consigo comprar mais barato pela internet. Então, essa contextualização é basicamente quando a gente tem esse contato com o usuário. E, gente, vamos concordar que essa contextualização aproxima mais a gente da marca. Porque, por exemplo, por que será que eu compro muito no Mercado Livre, mas não compro em alguns outros concorrentes? Porque eles não me oferecem essa experiência. E eu prefiro quem me oferece essa experiência, porque como eu faço várias coisas ao mesmo tempo, facilita a minha vida. Se eu entrar agora, tem tudo que eu pesquisei, tudo que eu preciso, e consequentemente, gente, a gente acaba comprando. A gente sabe disso. Aparece lá, e se eu fizer uma compra hoje? Enfim, coisas aí nesse sentido, tá? E o último princípio aí é a usabilidade, tá bom? O que seria usabilidade quando a gente está pensando em UX Writing? A usabilidade é a capacidade dos textos contribuírem diretamente para facilitar a sua vida, ou seja, dar facilidade para o uso e eficiência de um produto digital, tá bom? A importância dessa usabilidade é porque os textos bem escritos, eles não apenas vão informar você, mas eles vão te orientar, vão orientar tudo o que você precisa fazer. Exemplo, instruções de passo a passo que vão guiar o usuário em um processo complexo. Não sei se vocês já se depararam com alguns aplicativos ou sites que a primeira vez que você acessa, vão aparecendo tutoriais. Clique aqui, faça tal coisa, ou então, quer melhorar a sua experiência? Aproveite e tal coisa, ou então ative determinada configuração, tá? Então, seria isso. Então, a gente tem a gente tem passo a passo, a gente tem formulário de inscrição, enfim. Aí eu trouxe para vocês um exemplo, que no caso, o aplicativo do Uber. Não sei se vocês costumam usar o aplicativo do Uber, mas o que acontece? Nós temos muita informação na tela, né? Aqui eu trouxe para vocês a experiência do celular mesmo, tá? Dá para a gente acessar o site também, mas eu preferi do celular, que é o uso que a gente faz no cotidiano, e aí eu coloquei aqui, eu simulei uma entrega aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui o seguinte, ó, conferir entrega. Então, a gente tem duas opções, estou enviando ou estou recebendo, porque às vezes eu posso enviar alguma coisa da minha casa, mas às vezes, sei lá, eu esqueci uma coisa na casa de um amigo. Então, eu posso também ali no estou recebendo e pedir essa corrida para esse item chegar até minha casa. Aí eu tenho detalhes da viagem, né? Então, eu tenho aqui alguns detalhes. E uma facilidade que aconteceu também na Uber que não tinha antes é adicionar, que aí a gente pode fazer o quê? Ficar adicionando informações e detalhes para a pessoa, né, que vai fazer a corrida. Outras coisas que eles melhoraram muito aí foram que eles colocaram mais apoio de texto. Então, ali a gente tem, por exemplo, adicione o número do apartamento, o nome da empresa ou as observações. Era uma facilidade que não tinha quando o aplicativo começou a fazer essa questão de entrega, tá? Então, ele não tinha isso, e com o tempo, para quem já usa há muito tempo Uber, vocês sabem que ele foi melhorando muita coisa. Gente, vamos pensar, por exemplo, nas configurações de segurança, né? As configurações de segurança hoje são muito sofisticadas, e é uma coisa que, por exemplo, quando eu comecei a usar Uber, a gente não tinha, mas isso também é experiência do usuário, é pensar, qual a necessidade do usuário? O que os nossos usuários querem? O que eles precisam? É o que eles estão oferecendo, não é à toa que eles se consolidaram como os principais do mercado, porque eles estão oferecendo o que a gente precisa, tá? Então, a gente tem ali
todo um detalhamento para facilitar a usabilidade. A gente tem também aqui, mais para baixo, né, algumas configurações de proteção, tem questão de confirmar código, confira as instruções do item. Então, olha só, eles estão colocando passo a passo tudo o mais didático possível para evitar qualquer tipo de problema e qualquer tipo de imprevisto. E aí, depois que você mexe nas configurações, você tem confirmar entrega. Só que quando você confirma a entrega, ainda vai ter uma outra tela que vai colocar o resumo do que foi feito, justamente para você ter esse tempo de respirar, esse tempo de pensar e falar, preenchi tudo. Nome, apartamento, casa, rua, bairro, enfim, e todas as outras coisas, tá bom? Então, esse princípio, que para mim é um dos mais importantes, é facilitar a vida das pessoas, tá? Pensando em tudo aquilo que elas precisam mesmo no dia a dia delas. Luma, posso te repassar duas perguntinhas? Claro! Vamos lá, o Leandro perguntou o seguinte: quando a gente sabe o ponto ideal da consistência, né, do equilíbrio para não ser demais, né, na escrita? Olha, eu diria que quando a gente pensa em um ponto, quando a gente pensa em usabilidade na área de UX, que se chama arquitetura da informação, que é algo que a gente é responsável por fazer quando a gente trabalha em algum projeto ou alguma empresa. O que a arquitetura da informação faz? Ela organiza a informação de modo que fique equilibrado. Então, por meio das diretrizes de arquitetura da informação, é que a gente vai saber se a gente tem que dar um espaçamento maior antes de repetir determinada palavra, ou então se de repente a gente vai precisar tomar uma decisão, né, ali com os nossos outros pares da empresa e falar, essa palavra vai precisar ser modificada, porque, enfim, né, nós fizemos uma pesquisa, porque vamos seguir uma outra metodologia. Então, a gente consegue achar esse equilíbrio aí por meio mesmo da arquitetura da informação e outro ponto, por meio do nosso feeling, enquanto profissionais do texto também, tá? Então, é uma coisa que é bem desafiadora. Como, por exemplo, acredito que vocês viram os excessos que a gente tem na Pet Love, né? Então, aquilo, né, todo aquele texto, aqueles excessos de pet, todos eles foram feitos e distribuídos na tela com base em arquitetura da informação, que decidiu o que dava para continuar ou não. E geralmente não somos só nós também que decidimos isso. A gente decide, faz arquitetura, mas geralmente outros profissionais também fazem a validação disso, que são os designers também, que são pessoas que também entendem de arquitetura da informação. Então, a gente tem a arquitetura da informação e temos o nosso feeling também. Muito legal, Luma. A Tereza, aproveitando, ela está perguntando se as avaliações dos produtos também estão relacionadas ao trabalho do UX. Olha, o trabalho do UX também tá, porque, por exemplo, quando a gente está pensando em avaliação, eu vou pensar agora no Mercado Livre mesmo. Quando eu compro um produto, eu tenho lá 5 estrelinhas. Avalie agora o seu produto. Então, quem decidiu, né, que você tem a questão das estrelinhas foram os profissionais de experiência do usuário, e aí é o trabalho do UX quando a gente tem aquelas mensagens prontas que o usuário pode clicar. Gostei, ótimo, bom, ruim, enfim. Isso é experiência do usuário, isso é UX Writing também. Então, todo esse fluxo para a pessoa, né, conseguir fazer uma avaliação sobre um produto, nós também elaboramos. Ah, Luma, mas e empresas que não têm mensagem pronta? É aquela empresa lá que me pede para avaliar alguma coisa e só coloca lá a entrada de texto, a caixinha de texto para eu digitar. Aquilo também foi decidido e toda a jornada dela foi decidida também pelo profissional de experiência do usuário, que vai mostrar para ela, por exemplo, insira aqui o seu comentário, insira aqui a sua dica, ou então coloca o botão lá embaixo depois que você terminou. Enviar, deixar como rascunho, cancelar. Então, isso aí seria a experiência do usuário, seria o X-Writing sim, tá? Muito legal. Estamos comentando aqui no chat que nunca mais olharemos para um aplicativo da mesma forma, Luma. E aproveitando mais uma perguntinha que surgiu aqui, Luma, não sei se você vai falar isso um pouco mais adiante, como fica a UX Writing com a inteligência artificial? Olha, a inteligência artificial é uma boa aliada para o cotidiano aí do profissional UX Writer, mas tudo ali, né,
achando um equilíbrio. O que a gente tem visto muito no mercado hoje, mas não é uma coisa que vocês devem se preocupar, são muitas empresas que não querem contratar o profissional UX Writer, porque acham que a inteligência artificial vai dar conta. Ah, é só colocar aqui no chat GPT a melhor ideia para esse botão, a melhor ideia para minha home, para eu pedir para fazer um fluxo e tal. Gente, nada substitui a mão humana. Geralmente, quando, né, essas empresas que se valem muito da inteligência artificial para fazerem tudo porque não querem contratar profissionais aí da nossa área, são empresas que elas não conseguem se colocar no mercado. As empresas que são ali os expoentes dos seus segmentos, todas elas têm equipe de UX Writers. Todas elas, tá? Um exemplo agora para vocês é o Mercado Livre, que eu já trouxe aqui. Gente, o Mercado Livre é uma das empresas que mais tem UX Writers, tá? E assim, uma das empresas que também o salário é absurdamente bom, é maravilhoso, enfim, porque é uma empresa que entende, para a gente ser expoente nesse mundo, né, nesse campo de vendas que a gente sabe que é muito concorrido, nós precisamos de pessoas. Então, nada vai substituir. Então, a inteligência artificial pode ser uma boa aliada para a gente, sim, no cotidiano, mas tudo ali mantendo um grande equilíbrio, porque ela não é capaz de trazer para a gente coisas que são fundamentais para a escrita UX, que é a empatia, né? Esse senso de humanidade, esse olhar que eu tenho em relação às pessoas e à multiplicidade de pessoas, desde aquela pessoa que entende muito de tecnologia, até aquela pessoa, gente, que nunca teve contato com o celular antes, que nunca teve contato com o computador e que precisa de um serviço, precisa de um produto. Então, isso eles não conseguiram fazer. Mas dá para a gente usar bastante inteligência artificial e eu posso passar umas dicas depois para vocês, tá? Muito legal, Luma, e eu vou pensando aqui, acho que tem muita gente pensando nisso também, que às vezes a gente fica preocupado, a tecnologia tal vai me substituir e tal, mas tem um outro lado da moeda que está surgindo um monte de profissão com essas tecnologias, com esses recursos, com esses dispositivos, e a gente tem que olhar para esse lado também, acho que daqui a pouco, já deveria até estar acontecendo, né, nos cursos, nas graduações, esses nichos, eles deveriam já estar lá na grade curricular, né? Então, meu sonho, por exemplo, um curso de letras com escrita para experiências digitais, por exemplo, né? Eu estou sempre falando para os alunos, o curso de comunicação social, por exemplo, né? Olha como ele se transformou antes, se falava rádio e TV, hoje é rádio, TV e internet, né? Não dá mais para a gente desconsiderar, né, esses fenômenos e tudo mais. Então é muito interessante a gente olhar para esse outro lado, né? A gente fica pensando, nossa, minha profissão vai sumir. Não, pelo contrário, ela está se multiplicando, né? Para você ser um especialista em prompt de inteligência artificial, por exemplo, você tem que dominar muito o discurso, tem que dominar muita língua, porque é você que ensina, né? A inteligência artificial para trabalhar ao seu favor. Então, acho que é por aí, né? Fazendo um gancho, adorei o que você falou. Já foi essa rodadinha de perguntas, pode seguir aí, Luma, daqui a pouco eu te chamo novamente. Vamos lá. Perfeito, pessoal, fiquem super à vontade, tá? É ótimo a gente ficar interagindo, tirem suas dúvidas, a aula é de vocês. Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, gente, né, que eu vou passar assim bem rapidinho para a gente avançar, porque eu acho que tem algumas outras partes aqui mais na frente, para não me alongar muito, mas são apenas exemplos práticos de UX Writing no nosso cotidiano, de muitas coisas que a gente às vezes não para mesmo para pensar, né, o que tem por trás dessa tela, o que aconteceu para essa tela existir. Muita pesquisa. Às vezes, como eu falei para vocês, gente, uma palavra, uma letra colocada a mais, um emoji colocado envolve muitos meses de pesquisa e muito investimento também, tá? Então, aqui a gente tem, né, ali na Amazon, temos essa mensagem, desculpe, não conseguimos encontrar esta página. Esse cachorro não está aqui à toa. Esse desculpe em caixa alta não está aqui à toa. Foi tudo com base em arquitetura da informação, com base ali em estudos, né, da área de UX Writing, e também os designers ali, né, que geralmente a gente trabalha com esses designers. Aí aqui do ladinho a gente tem aqui um Nubank, tá? Então a gente tem um exemplo aqui. Então a gente tem aqui, olá, Gabriela, né? Que poderia, por exemplo, o Nubank poderia se comunicar não falando seu nome. Podia falar assim, seja bem-vindo, como a maioria, mas não.
estrategicamente, pensando numa linguagem inclusiva, o Nubank pensou, vamos nos comunicar falando o nome da pessoa. Né? Qual o nome da pessoa? Então, vamos nos comunicar assim. Então, aqui a gente tem, por que a gente chama de conta? Porque a gente tem aqui Pix primeiro, depois o pagar, transferir, depositar, meus cartões, tem lá embaixo cartão de crédito, fatura atual, limite disponível. Tudo isso é UX Writing, tudo. Cada elemento, cada pedacinho dessa tela. Trouxe aqui também do Santander, né? Então, a gente tem aqui do Santander e temos lá ajuda, ID Santander, acessar conta, pagar ou cobrar, que é uma facilidade que colocaram. Tudo isso é a experiência do usuário. Fizeram uma pesquisa e, com base nessa pesquisa, julgaram que, os nossos consumidores precisam disso. Eles precisam de uma facilidade para pagar ou cobrar alguma coisa. Aí aqui a gente tem também o Google, o famoso Google, né? A gente tem o Maps aqui. Então, pesquise aqui. E aí, olha outros apoios que a gente tem também. Eu tenho aqui voz, eu tenho também aqui imagem, eu tenho vários elementos, restaurantes, compras, supermercados. Experiência do usuário, tá? Novidades neste bairro, porque eles pegaram a minha localização, então eles sabem mais ou menos onde eu estou. Eles colocam lá para mim, novidades, né? Então colocam ali, sei lá, hotel, barzinho, enfim. Tudo isso é experiência do usuário. Bom, agora eu vou falar de um tema que é muito legal, que eu ficaria semanas falando sobre ele, tá? Mas vou passar para vocês bem assim um resuminho que eu acho, e eu espero que ele fomente o interesse também de vocês saberem mais sobre essas questões tão importantes, que é como o UX Writing atua quando a gente pensa em acessibilidade e inclusão, tá? Então, pensando em experiência do usuário, em UX, que é uma área muito ampla, gente, tem vários bracinhos, tá? UX, por exemplo, a gente tem designer, a gente tem pesquisador, todos os profissionais que vocês imaginarem estão envolvidos em experiência do usuário. E temos nós aí, né, os profissionais do texto que estão dentro dessa área. Uma demanda que não é muito antiga, né, que é um pouquinho recente, até por conta de leis, enfim, algumas diretrizes, é a demanda por acessibilidade e por inclusão, tá bom? Então, vamos pensar primeiro em relação à acessibilidade, tá? Um probleminha que a gente tem, que eu confesso para vocês que eu também pensava muito antes de estudar isso, é que quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em pessoas com deficiência. Também, não necessariamente. Existem tipos de acessibilidades dentro da área, né, de UX, principalmente dentro da área de UX Writing. Então, quando a gente pensar em escrever um conteúdo, você tem que pensar em pessoas com deficiências, que a gente chama de permanentes ou temporárias. Eu tenho que pensar numa pessoa com alguma limitação situacional, uma pessoa com limitação de leitura, pessoas com baixa representatividade e pessoas com baixa familiaridade digital. Tudo isso é tornar uma linguagem acessível, tá bom? Só como exemplo para vocês, quando eu penso ali em limitação situacional, vamos fingir que eu estou aqui, estou voltando da faculdade, estou no ônibus, estou segurando os livros, aqueles livros, as profissionais aí do texto sabem que a gente andava carregando um monte de livros, né? Estou aqui carregando esse livro. E ao mesmo tempo eu estou no ônibus e eu preciso fazer, gente, uma transação urgente no banco. Eu esqueci de pagar uma pessoa, mas eu estou com essa mão ocupada. E eu tenho só essa para fazer essa transação. Se eu estou utilizando um aplicativo de um banco que não pensou em acessibilidade, eu não vou conseguir fazer. Eu vou ter que chegar em casa, eu vou ter que conseguir sentar num lugar no ônibus para eu conseguir o quê? Digitar. Eu não vou conseguir fazer. Mas, né, a acessibilidade é pensar que se a pessoa está, de repente, com uma das mãos ocupadas, de repente ela não tem um dos braços, com uma só, ela tem que conseguir fazer as coisas. Ela tem que conseguir desbloquear o próprio celular, ela tem que conseguir fazer a transação, tem que fazer o reconhecimento facial, ou então, de repente, né, as pessoas, enfim, podem pensar também em limitação de leitura. Eu sou UX Writer, sou profissional do texto. Eu preciso pensar que nem todo mundo tem o mesmo nível de leitura que eu. Então, como que eu vou comunicar para essa pessoa? Eu tenho que pensar também em pessoas com baixa representatividade. Por que eu vou ficar utilizando no meu aplicativo ou no meu site só o masculino, como se o masculino fosse universal? E pessoas também com baixa familiaridade digital. Sei lá, vamos pensar em uma pessoa da minha família que ganhou o primeiro celular, mesmo depois de muito tempo, né?
aquela pessoa tem que saber usar, tem que conseguir, na verdade, desculpa, tem que conseguir utilizar. E para isso, eu tenho que pensar na questão de acessibilidade. Então, para a gente conseguir atender todas as pessoas, a gente precisa pensar em uma linguagem clara e compreensível, perceptível e escaneável, inclusiva, simples e direta e também representativa, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou falar para vocês aqui, trazer alguns exemplos de empresas, tá bom? Bom, Magazine Luiza, né, ou Magalu, aí para os íntimos, a gente sabe que tem várias boas práticas de acessibilidade. Então, eles têm o atendimento em Libras e também tem uma outra, né, outras, digamos que, ferramentas para eu conseguir me comunicar. Eu posso me comunicar por chat, eu posso enviar um e-mail, eu posso fazer o atendimento em Libras, eu posso ligar para o saque, enfim. Então, eles deixam várias facilidades para atender todos os tipos de pessoas e todos os tipos de necessidades. Então, isso é UX Writing. Pensar tudo isso é pensar, né, ali no writing, é pensar na escrita, é pensar na experiência do usuário. Com certeza, óbvio que não só foi o UX Writer que pensou nisso, mas com certeza ali uma duplinha dinâmica de algum designer, alguma designer e um UX Writer pensaram nisso. Vamos oferecer isso porque é isso que as pessoas precisam, tá? Outro exemplo que eu tenho também aqui, que eu vou falar bem rapidinho para vocês, né, sobre quando a gente pensa nessa inclusão, eu tenho aqui esse Face ID, tem alguns celulares que tem, não são todos, mas tem alguns celulares que tem que você consegue desbloquear apenas com o seu rosto. Então, às vezes, sei lá, você está com a mão ocupada, estou lá escovando os dentes e prendendo meu cabelo, meu celular está aqui na pia, eu consigo, com o meu rosto, desbloquear meu celular e ver alguma notificação. Eu tenho também um outro exemplo de acessibilidade, que seria, por exemplo, esse site aqui que é da FTD Educação, né? Que é o e-commerce da FTD Educação, que é a Lumisfera. Inclusive, eu trabalhava lá. Ao invés de colocar, a gente tinha uma limitação tecnológica que a gente não conseguia puxar o nome da pessoa no sistema, mesmo ela logada. Então, por enquanto, a gente falou assim, como que a gente vai, né, cumprimentar a pessoa sem ficar bem-vindo, utilizando sempre o masculino? Nós pensamos no olá, boas-vindas. E agora, depois de muito tempo, também foi conseguido colocar no site, né, mexer no sistema, e quando você loga, vai estar lá. Olá, Luma. Olá, Amanda. Então, a gente se comunica utilizando o nome da pessoa, aquele nome que ela registrou, como ela gostaria de ser chamada, tá bom? E aí, descendo um pouquinho mais, tem esse site do governo federal. Não sei se dá para enxergar muito bem a imagem, mas a gente tem aqui, ó, alto contraste. Esse alto contraste que muitas vezes a gente passa nas telas, a gente ignora, é acessibilidade também. É uma ferramenta de acessibilidade para facilitar para algumas pessoas. A gente tem também essa outra facilidade que é Libras. Então, a gente tem um botãozinho de Libras ali, né? Então, temos algumas facilidades. Porque, gente, vamos pensar aí, né? Para quem utiliza qualquer cidadão que esteja no Brasil precisa utilizar algum serviço que esteja no gov.com.br, desculpa, né? INSS, carteira de trabalho, gerar nota fiscal, enfim, muitas pessoas, tem gente que precisa disso para mexer em algumas questões burocráticas de aposentadoria, tirar dúvidas e afins. Então, eu preciso fazer o quê? Facilitar ao máximo. Todo cidadão, toda pessoa tem que poder usar o site, independentemente, gente, de nada, tá? De qual posicionamento político ela tenha, não interessa. Todas as pessoas têm, e o X-Writer tem que trabalhar sempre tendo isso em mente, incluir todas as pessoas ali na sua experiência, tá bom? Bom, acabando aí nessa essa partezinha, Amanda, eu continuo, a gente faz uma pausa para as perguntas, o que você acha? Tem mais umas perguntinhas aqui, Luma. Perfeito. Aí eu vou aproveitar e reforçar que eu avisei o pessoal aqui do cupom de desconto que nós temos 10 cupons, na verdade agora são 8, hein? Já 2 pessoas já se matricularam, já aproveitaram o cupom. Eu repeti aí para quem chegou depois, o código do cupom é UX. Eu vou deixar o link aí, que inclusive no Instagram alguém perguntou, o link do curso da Luma, tá? É um curso sobre UX Writing para quem quer trabalhar na área. A Luma está falando várias coisas aqui, ela ainda vai falar mais sobre mercado de trabalho. E eu vou aproveitar para fazer umas perguntinhas para ela aqui. Já deixei aí o link, tá, pessoal? O código do cupom é UX, ou em inglês, para ficar chique,
UX, tá bom? Então é muito simples o código, vocês poderão se matricular com R$ 60 de desconto, que é o valor, que foi o valor que a gente aplicou na primeira chamada, né? A Renata Luma está perguntando o seguinte: para migrar para a área do UX Writing, é necessário fazer curso de UX Design? Ou também, eu acho que depois você vai falar sobre isso, UX Design, UX Research, alguma coisa assim? Ou não é necessário? Não é necessário. É importante que você saiba, né, algumas coisas básicas da área, porque geralmente, quando você vai trabalhar com um profissional designer, geralmente eles fazem, né, os nossos grupos ou duplas, enfim, nas empresas. Então, você vai trabalhar com esse profissional e como vocês vão duplar geralmente, é importante que vocês entendam ali as principais, né, diretrizes, premissas, técnicas também, mas não é necessário que você faça um curso especificamente. E dá também, se você quiser aprender mais sobre a área, para fazer alguns cursos que são muito rápidos, que te ensinam os fundamentos, né? Tudo que você precisa para o dia a dia, mas não precisa. Quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área, eu não havia feito nenhum curso necessariamente aí de UI, UX design, não. Eu só tinha mesmo a minha bagagem ali, né, de profissional do texto, e com o passar do tempo eu fui começando a estudar outras áreas também dentro de UX, apenas para aperfeiçoar mesmo a minha prática cotidiana. E aí, aproveitando o gancho, a Mônica está perguntando, eu acho que você meio que respondeu, além do curso de UX, é necessário fazer outros para entrar na área? Olha, não necessariamente. Você fazendo o curso de UX Writing, você já consegue se posicionar no mercado como, né? Você já consegue se posicionar como aí UX Writer. O que você pode fazer com o passar do tempo é isso, ir se aperfeiçoando. Não digo necessariamente fazer uma pós-graduação, mas fazer um curso mais rápido. Você pode também ler vários livros, que inclusive vou colocar umas dicas para vocês, que tem alguns livros que são os livros de cabeceira. Então, você pode ir se aperfeiçoando ao longo do tempo, mas não é necessário que você faça, né, nada além de cursos relacionados ao UX Writing, não. Já que estamos falando de curso, vamos aproveitar para falar do nosso curso, né, Luma, que está pintando muita pergunta sobre o curso. Para você que chegou depois, a Luma vai ministrar um curso aqui na escola de UX Writing, construindo experiências digitais. E você já poderá atuar como UX Writer, fazendo aí esse curso com a Luma. Eu estou aqui, minha mão está até doendo de tudo que eu já escrevi, estou fascinada aqui com o conteúdo. Então, Luma, conta pra gente o que a gente vai ver nesse curso, fala das datas. Bom, pessoal, então vai ser um curso aí que vai ocorrer dos dias 21, 28 do 8, 4, 11 e 18 do 9, tá? Então, nós teremos aí 5 encontros. Ao todo, o curso ele tem uma carga horária de 10 horas. O que nós vamos aprender aí, né? A gente vai aprender a abordagem prática e teórica sobre o UX Writing, e eu montei todo esse curso pensando justamente aí em preparar esse profissional que já quer entrar no mercado se posicionando como UX Writer. Então, nós vamos ver aí pontos muito interessantes, como, por exemplo, né, ali no plano do curso. Nós vamos ter na aula 1, Fundamentos de UX Writing, então com muito mais detalhe, materiais, textos e exercícios. Na aula 2, nós vamos ver ali explorando o universo de experiência do usuário. Então, eu vou explicar para vocês o que é a área de UX, ou seja, tudo o que você precisa saber para você conseguir duplar e trabalhar aí com seus pares de UX, tá? A gente vai também falar um pouco sobre escrita útil e funcional, como alcançar excelência na escrita digital, acessibilidade e inclusão também para fechar o curso, tá? Então, todas essas 5 aulas, eu estou trazendo para vocês os principais pontos que vão ser aquilo que você precisa saber para que você consiga aí ter a melhor experiência possível atuando com o UX Writer, tá? Muito legal, Luma. Nossa, quanta coisa nessas aulas. A Tereza também está perguntando, Luma, como é geralmente o vínculo trabalhista do UX Writing? É um mercado concorrido, carente de pessoal com experiência na área? Olha, o que nós temos hoje, que é o que tem acontecido muito na área da tecnologia geral, né, que os designers também e outros profissionais UX têm trabalhado, a gente trabalha geralmente a IPJ
ou freela mesmo, tá? Então, tem empresas que fazem uma contratação PJ, freela, tem outras que são CLT, mas se você quer só freelar como UX Writer, gente, é super possível. Então, geralmente, as empresas te contratam por projeto, enfim, você gera lá a notinha fiscal, então tem campo aí para todo mundo, tá? É um mercado que ele é menos concorrido que UX design, tá? Ele é muito menos concorrido e ele é carente de pessoal. Por quê, né, que ele seria ali carente de pessoal? Porque não basta só ter a bagagem da escrita. É preciso ter esse direcionamento para a escrita digital. A escrita digital tem muitas particularidades e o mercado se vê muito escasso nisso. Nós precisamos de profissionais para trabalhar com o nosso aplicativo, com o nosso site, onde estão esses profissionais. Então, assim, gente, tem muita vaga, tá? Não só em pequenas e médias empresas, como também nessas grandes empresas aí que a gente conhece de todos os setores. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão ver que toda semana tem um monte de vagas, só que nem sempre essas vagas são preenchidas. Então, é uma área que está aí a todo vapor no Brasil. E se você tiver língua inglesa, uma observaçãozinha, né? Se você tiver língua inglesa, ou se você tiver o espanhol também, muito melhor, porque aí se você for freelar, você já decolou, se você também quiser trabalhar, né, em empresas multinacionais, também já é um grande passo. Aliás, Luma, fazendo um comentário, esse curso, pessoal, eu trouxe a Luma para dar esse curso justamente porque vocês sabem que eu fico pesquisando vaga. Aliás, eu comecei a mandar essas vagas para vocês lá pela newsletter, né? Depois eu vou deixar o link aqui, quem quiser se inscrever lá na news, eu tenho feito com uma certa periodicidade, eu tenho mandado algumas vagas para vocês, eu estou sempre observando o mercado, e eu criei, né, conversei com a Luma, não foi fácil chegar até uma profissional como a Luma, né, justamente porque há uma demanda e não há profissionais, né, qualificados na quantidade suficiente para atender essa demanda, né. Então, conversei com a Luma, pesquisei bastante a área, então, só para vocês entenderem que é algo que realmente tem uma demanda, e aliás, tem até, né, Luma, a Luma sabe muito melhor do que eu a respeito disso, hierarquia, né, você começa, sei lá, como júnior, aí você vai virando pleno, sênior, para vocês verem o quanto que é uma área abrangente, né, muito abrangente, vocês estão percebendo pelo que ela está dizendo aqui, mas, enfim, só para vocês entenderem essa demanda aí do mercado e quanto que a gente precisa começar a olhar para isso. Principalmente quem trabalha com tradução, revisão, que já está ali, né, familiarizado. Olha, a Luma está falando um monte de coisa aqui que eu estou pensando, nossa, eu faço isso na tradução, nossa, eu faço isso na revisão, né? A gente já tem um pezinho ali, então, muito legal, bem bacana. Desculpe, Lumati, é que eu vou lembrando dos nossos papos e vou fazendo acréscimos aqui. Imagina, todas as contribuições e perguntas são muito bem-vindas, gente, está sendo muito legal. Bom, eu vou dar uma corridinha aqui, porque eu não quero deixar de falar nada para vocês, e vou falar bem rapidinho sobre o papel, né, do profissional aí, UX Writer. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma colaboração geralmente multidisciplinar, tá, gente? Então, geralmente, você vai trabalhar com outros profissionais, tá? Então, você pode trabalhar com profissionais designers, engenheiros, enfim, depende muito da empresa com a qual você, né, vai prestar serviço ou que você vai trabalhar. Então, você tem que ser uma pessoa que saiba ter essa colaboração multidisciplinar, e é muito legal porque você aprende muito. Você aprende muito, você consegue aprender muitas ferramentas, teoria, enfim, tá? Nós trabalhamos também fazendo criação de elementos textuais, né? Então, a gente trabalha escrevendo todos os tipos de textos que aparecem nas interfaces, menus, botões, enfim, e nós projetamos, tá? Então, a gente fala que a gente projeta esses textos, porque nunca é apenas escrever uma palavrinha, uma frase, é todo um projeto por trás, é muita pesquisa. Nós também fazemos estratégias de conteúdo, tá? Então, geralmente, ali a gente precisa fazer alguns manuais, algumas estratégias dentro das empresas, porque como as empresas estão precisando desses profissionais, geralmente, quando vocês chegarem, vocês vão ver que não tem. Então, vocês vão ter que criar muitas estratégias ali. A gente também é responsável pela compreensão do público-alvo. Nós não criamos o público-alvo, porque isso é trabalho de uma outra parte da empresa. Mas nós também somos responsáveis por estudar
esse público-alvo, ter essa compreensão no dia a dia, porque isso vai guiar a nossa escrita. Nós também somos responsáveis pela comunicação no que se refere ao alinhamento com a marca. Então, a identidade, né, ali daquele produto, a comunicação daquele produto, ela está também ali no nosso escopo de trabalho, tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre uma parte que eu sei que muita gente estava ansioso, que muita gente tem muita curiosidade, que é sobre a carreira e possibilidades de atuação, tá bom, gente? Então, oportunidades profissionais, para quem às vezes fica com medo, né? Fica falando assim, ai, será que eu tenho que me aventurar nisso, né? Porque eu sei que esse medo dá mesmo. Tem uma demanda muito grande e crescente, principalmente em empresas de tecnologia, startup, agências digitais, tá? Então, você pode atuar como UX Writer, você pode trabalhar aí, né, como designer de conteúdo, especialista em Procopy também, enfim. Então, a gente tem muitas oportunidades profissionais e como a Amanda comentou, gente, tem vários níveis, tá? Então, você, né, fazendo o curso de UX Writer e se posicionando, você vai conseguir aí cargos júnior, pleno, sênior, e você pode se tornar especialista, e depois você pode se tornar gestor. Tem empresas que têm coordenador, tem o UX-Writer, que é coordenador, né, de uma equipe ali de UX, então, tudo depende de onde você está trabalhando, tá? Setores e indústrias, então a gente tem também no e-commerce a crescente demanda por UX-Writers, fintechs, saúde digital, entre outros. Então, gente, assim, é um mercado que está super aquecido, então, se eu pudesse fazer uma recomendação, e não é só porque eu estou dando o curso, tá? Porque eu jamais ia recomendar algo que não fizesse sentido para as pessoas, porque eu também estive nessa posição de buscar outras coisas e outras frentes de atuação, tá? Então, tá super aquecido. Caminho de carreira, né? Então, você tem muitas possibilidades aí, né? Júnior, pleno, sênior, líder, você tem muitas coisas. E você também tem algumas habilidades transferíveis para outras áreas. Então, tem muita gente que começa como UX Writer, mas começa a meio que se apaixonar por outras áreas dentro de experiência do usuário. E todos os conhecimentos que você tem, você pode usar. Eu tenho colegas de trabalho, colegas que eu já trabalhei ao longo da carreira, que eram writers, por exemplo, e se apaixonaram por outras carreiras dentro da própria empresa e foram para outras, né, para outras vertentes, outras profissões, enfim. Então, tudo depende aí, tá? Então, você tem vários caminhos que você pode seguir. Flexibilidade e inovação, que é outro ponto muito legal quando eu falo de carreira e possibilidade de atuação. Então, gente, você vai trabalhar com equipes ágeis e colaborativas, então são equipes ali que estão falando a mesma língua, né, no sentido de marca, de produto, de objetivo, tá? Então, você tem muita oportunidade também, se você é uma pessoa que gosta de inovar, se você é uma pessoa que gosta de oferecer ideias e de pensar fora da caixa, é uma área muito legal, porque a área de experiência do usuário, ela permite muito da gente, né? Ela demanda que a gente seja muito criativo, que a gente seja propositivo, então, uma carreira que dá essa possibilidade para você. Aí, agora, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, qual o perfil dos profissionais UX Writers. Lembrando que eu estou trazendo com base numa pesquisa, mas não significa que se você é de outra área, você não é bem-vindo, muito pelo contrário, tá? Foi feita uma pesquisa, que inclusive ela está sendo feita sobre 2024, que é uma pesquisa que tem todo ano, que é sobre o perfil dos profissionais de UX Writers. Tem tudo, gente, gênero, sexualidade, enfim, são umas pesquisas aí que são bem bacanas, que são feitas para a gente entender como que está o setor no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui o nível de escolaridade, então, em 2023, né, a pesquisa, que inclusive está com o linkzinho aqui embaixo, eu mando para vocês, nós tínhamos ali pessoas com ensino superior completo cursando, né, 42%. Nós tínhamos pessoas também com mestrado e doutorado que estavam atuando na área. Principais cursos de graduação dos respondentes dessa pesquisa: jornalismo, publicidade e propaganda, letras, linguística ou tradução. Mas, como eu falei para vocês no comecinho, eu já trabalhei, já conheci diversos profissionais que vieram de todas as áreas que vocês imaginarem: direito, engenharia, história, geografia, biologia, tá? Então, uma área que todo mundo é muito bem-vindo. Mas só para vocês entenderem como que está o mercado hoje no Brasil, que eu acho que é importante. Bom, em uma pesquisa realizada também nessa mesma pesquisa, foram perguntar quais foram os cursos que você fez ao longo da sua carreira ou ao longo do ano. As pessoas fizeram cursos rápidos de redação publicitária, copy, estratégia, linguagem simples, que é outro ponto que inclusive vai ter no meu curso também, que é um conceito, que inclusive tem um grande nome no Brasil, né? E, enfim, sobre isso, então vou falar também, arquitetura da informação, UX Writing, enfim, então, para vocês verem como as pessoas vão fazendo o quê?
vários cursos. Elas trabalham como UX Writers, mas elas vão fazendo ali vários cursos para tentar aperfeiçoar ali a prática, tá? Agora, antes da migração para UX Writing, né, qual era a sua área de atuação? Então, a gente consegue ver ali que nós temos pessoas de tudo um pouco. SEO, educação, redação para revista ou jornal, comunicação interna, revisão e tradução, assessoria de imprensa, tem gente que vem de atendimento ao consumidor, carreira acadêmica, então a gente tem, assim, uma infinidade de profissionais, tá? Idiomas, que eu falei para vocês lá no começo, que é algo bem legal e bem interessante. Nós temos pessoas aqui, né, fizeram só do inglês e do espanhol, tá? Então, nós temos aqui o nível de inglês, nós temos o nível de espanhol e temos aqui alguns indicadores: nulo, básico, intermediário, avançado ou fluente, tá bom? Então, a questão do idioma também é algo considerável para a nossa área, mas não significa que você precisa ter determinado idioma fluente para trabalhar, porque tudo depende da empresa que você está trabalhando, tá? Eu já trabalhei, gente, em empresas que a gente precisava ter ali uma fluência maior, porque já me pediram, por exemplo, para revisar, sei lá, Luma, 200 mensagens de erro. Pegamos tudo que tem no site, 200 mensagens de erro, estão aqui em inglês, elas precisam de revisão. Mas tem outras empresas brasileiras que você não precisa, você precisa do básico, enfim, né? O Mercado Livre que eu citei para vocês no comecinho, que eu falei para vocês que tem muitas vagas, eles exigem para algumas posições de UX Writer o espanhol, porque você vai se comunicar com as equipes de fora, que geralmente elas estão na Argentina. E geralmente, sei lá, pode ser que o seu líder, seu gestor seja da Argentina, e você tem que se comunicar todo dia com a pessoa. Então, tudo depende, tá? Nichos de atuação, tá bom? Então, a gente tem aqui a quantidade de profissionais por nível de carreira. A gente pode ver aqui, né, que a gente tem profissionais que estão mais no nível pleno, tá? Então, a gente tem o júnior, a gente tem o pleno e a gente tem o sênior. E aí, mais para cima, nós vamos ter os especialistas, gestores, enfim. Então, a gente tem várias pessoas. Dá para a gente ver também que nós temos um número de estagiários, nós temos também um número sênior e júnior também, gente. O mercado para júnior também está super aquecido, porque é aquilo, né? O mercado quer. E o X-Writers, venham, por favor, que nós precisamos de vocês. Modelo de trabalho é uma informação que eu trouxe porque eu acho muito importante, principalmente para as pessoas que querem apenas freelar, ou então para as pessoas que são acostumadas a trabalharem de casa. Tem gente que trabalha muito melhor, ou então que tem alguma questão que, sei lá, uma empresa que fica em outro estado ou em outro país, será que eu consigo trabalhar? Consegue sim, tá? Então, a gente tem aqui um considerável número de pessoas que trabalham no mesmo estado que moram, a gente tem pessoas que trabalham em outro estado, mas nós temos aqui, só para vocês verem, 77% dos respondentes trabalham de forma remota. Então, as carreiras, gente, UX, geralmente, elas são remotas ou híbridas, tá? Nem toda oportunidade, mas a maioria são. Então, empresas que vão, por exemplo, te contratar e você vai trabalhar sempre de casa. Nossa, Luma, mas eu não gosto de trabalhar de casa, faz muito barulho, e aí o que eu faço? Tem empresas que permitem, né, que tem ali a empresa que você pode ir se você quiser, não exigem. Se você quiser ir até o escritório para trabalhar, você vai. Se você não quiser, você não vai. Tem umas que obrigam, por exemplo, híbrido, venha 2 vezes na semana, venha 1 vez na semana, mas a maioria dos UX Writers, eles trabalham em modelo remoto. Hoje, na Globo, eu trabalho em modelo híbrido, porque eu preciso ir 1 vez na semana, e mesmo assim não é nada assim, nossa, você tem que aparecer aqui 1 vez na semana, ou então você está demitida. Não. Basicamente, ali a gente tem as quintas-feiras, que são reuniões, algumas coisas assim, tá? E eu trabalhei remoto, gente, por muito, muito tempo. Eu não precisava ir nunca nos lugares que eu trabalhava. Eu fui conhecer muito tempo depois também, tá? Bom, salário. Agora vamos chegar à parte de salários também, que eu sei que é algo que, né, que as pessoas têm muita curiosidade. A média salarial por nível de carreira, levando em consideração a pesquisa de 2023. Pode ser, gente, que em 2024 dê uma diferença de salários, tá? Porque o mercado vai mudando todo dia. Segundo a pesquisa feita aqui, os salários são estágio, chegou a uma média de R$ 1.800, nível júnior, 3.505, mais ou menos, pleno, a partir de R$ 7.000, sênior, a partir de 10.000 e gestão, a partir de R$ 17.000, tá? Então, foram os indicadores ali de 2023, mas a gente tem que acompanhar a pesquisa de 2024 para ver o que vai acontecer. Agora, né, uma pergunta que geralmente as pessoas sempre, né, perguntam para mim, eu vou ser muito sincera. Numa área
né? Você, enquanto UX Writer, você ganha um salário que você considera, assim, muito bom? Você é feliz com isso? Sim, gente, eu sou muito feliz com isso. Realmente, a área de experiência do usuário é uma área que paga bem. Mas, assim, lembrando, não são todas as empresas. As empresas que valorizam a experiência do usuário pagam bem. Então, que são as empresas que estão o quê? Sempre ali no topo, tá? Mas é uma área que geralmente ela paga muito bem, sim. E você consegue ganhar em dólar, você consegue ganhar em euro, porque depende também de que empresa que você vai trabalhar. Tem alguns amigos meus que trabalham para empresas na Espanha, em Portugal, enfim. Então, tem mercado aí, principalmente internacional, demandando muito, tá? Bom, antes da gente entrar na parte final, tem alguma pergunta, alguma questão? Que aí eu já Opa, vou. muitas, professora, muitas. A Luana pergunta o seguinte: de acordo com a sua experiência, Luma, os projetos de UX Writing, eles tendem a ser rápidos ou prolongados? Olha, eu sei que não é a resposta mais adequada, mas assim, tudo depende. Se você está falando de freela, geralmente eles te contratam para algo muito pontual e eles costumam ser um pouquinho mais rápidos. Mas quando você trabalha para empresas, geralmente, gente, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim bem básico. Para fazer a home de um site, só a home do site, dependendo, você vai passar meses trabalhando só na home de um site. Então, tudo depende muito de como que você trabalha, qual é a urgência. Vou dar um exemplo agora da empresa que eu trabalho atualmente, da Globo. Tem um portal que tem que sair de um dos produtos, e assim, a gente tá, acho que vai fazer 2 meses já que a gente está mexendo nesse portal. E todo dia a gente olha e mexe, então tudo depende mesmo. Mas eu também já prestei freelas que o cliente me contratou para determinado projeto que eu levei um mês, me contratou para projeto de 1 semana, 2 semanas, então tudo depende de qual é a demanda. Legal. E a Caroline, ela fez uma pergunta: quanto um funcionário de UX ganha, mas você acabou respondendo, né? Que ela perguntou antes ali da média salarial. E a Elizabeth está perguntando assim: Luma, você acha que a tendência é que as vagas remotas aumentem ou diminuam? Olha, para UX Writing, né, para essa área, eu acredito que elas vão aumentar. É uma área que eu não tenho visto muito empresas que às vezes vieram com esse discurso de remoto e do nada mudaram de ideia. Eu acho que vocês já devem ter visto isso acontecendo, né? Eu acho que para UX Writing, para essa área, eu acho que a tendência é aumentar, principalmente pensando em vagas internacionais. As empresas gostam muito de profissionais brasileiros e procuram muitos profissionais brasileiros, porque dependendo do segmento, eles querem atender também o Brasil. Então, eles querem contratar a gente justamente, né? Enfim, por isso. Mas assim, gente, eu não vejo um mercado que vai mudar em relação ao emprego remoto para UX Writing, não. Se você gosta, se você acostuma a trabalhar de forma remota, eu acho que é uma área bem interessante para isso. Aquela coisa da autonomia, né? Tem que ser, que é o que tradutor, revisor, redator, eu acho que é uma premissa, né? Você tem que ser bastante autônomo, pesquisador, disciplinado, né? Organizado. Acho que são características bem inerentes assim às nossas profissões. Muito legal, Luma. Por enquanto são essas as perguntas. Atualizando os números, gente, eu juro que parece discurso marqueteiro, mas não é. Temos apenas 6 cupons agora, tá bom? Então, se você quiser participar lá do curso da Luma, que vai acontecer a partir de agosto, UX Writing, construindo experiências digitais, aproveite o cupom que a gente está disponibilizando aqui nessa aula. Eu vou deixar novamente, eu fixei a mensagem, mas eu vou deixar novamente aí no chat para vocês. Já vou passar a palavra para a Luma e deixo aí. O código do cupom é UX, de UX, tá bom? Vocês vão ter R$ 60 de desconto e já garante a sua vaga, porque depois a gente vai colocar lá no YouTube e aí vai bombar. A turma já tem alunos inscritos, inclusive alguns deles já estão aí no chat também, aproveitando para conhecer a professora. Então vamos lá, Luma. Bom, gente, chegando então, né, na parte final, aí, basicamente, eu trouxe para vocês algumas dicas que eu acho que são muito valiosas de leituras, de livros que, Luma, vale a pena ter esses livros? Vale muito a pena, gente, porque, por exemplo, eu estou aqui no escritório que eu trabalho
E esses livros ficam em cima da mesa. Eles ficam em cima da escrivaninha porque a gente sempre acaba olhando alguma coisa ou outra, tá? Então, esse livro aí, O Design do Dia a Dia, que é esse da capinha amarela, ele é muito importante porque, assim, se eu fosse começar, né, a querer migrar para UX Writing, né, ou para a área de UX, Luma, me interessei por outra coisa dentro de UX, esse livro aqui é o que eu diria para vocês que é um dos livros centrais, porque esse livro vai mostrar para você o que é de fato o design, porque a gente, né, é designer de conteúdo, a gente trabalha com conteúdo, mas a gente precisa entender ali os fundamentos, o que é isso, né? Afinal, o que é o design? Então, esse é um livro que eu recomendo muito. Outro livro, que é meu xodó, que eu sou suspeita para falar, mas que todo profissional UX Writer tem ou terá, esse aqui, que é, enfim, maravilhoso, tá? Que é Redação Estratégica para o UX. Então, esse livro também, ele, inclusive, tinha esgotado, aí agora eu acho que tem de novo. Eu dei uma olhada essa semana, na Amazon tinha também. Esse é o livro que, inclusive, vocês podem ver que tá até marcadinho. Todo dia eu olho, todo dia, todo dia. Eu estou fazendo alguma coisa do trabalho e eu olho alguma coisa porque é um livro maravilhoso, tá? A gente tem também o Não Me Faça Pensar, atualizado, que é um livro maravilhoso. Eu sei que o nome assusta muito, mas ele é maravilhoso porque ele fala justamente da questão do simples, da comunicação e do que a gente faz no nosso dia a dia. E tem um outro que vocês encontram ele online de graça, que é Em Busca de Boas Práticas de UX Writing, do professor Bruno Rodrigues, inclusive um dos profissionais que eu mais admiro no mercado, porque ele é assim, gente, um amor, super didático, e esse livro ele está de graça, posso depois também ver de passar o link para vocês, tá? Então são obras, assim, fundamentais. Numa, escolha apenas uma obra. Se você tivesse que recomendar para gente uma obra, bom, uma que é mais acessível e que vocês não vão se arrepender é essa, a redação estratégica para o UX. Vocês não vão se arrepender e realmente vocês vão usar ao longo da carreira de vocês, ou mesmo se você não quiser migrar de vez para a área, vai ser muito interessante porque esse livro ele pode ajudar no seu cotidiano e na sua outra profissão, em outras coisas que você venha trabalhar, tá? Ele é muito bom aí, nesse sentido. Só um momentinho, gente, travou. Bom, como eu falei para vocês aqui, né, nós falamos e a gente está, enfim, terminando aqui a nossa aula. Então, a gente tem aqui as informações sobre o curso, mas também você consegue encontrar tanto nos links que foram colocados aqui no chat, como no próprio site da escola. Tem todas as informações sobre dias, horários, tá? Então, todas as aulas, gente, elas são ao vivo. E elas totalizam aí 10 horas. Então, nós vamos ter ali os encontros das 7h30 às 9h30, tá? E vamos ter tanto a parte teórica quanto a parte prática também. Então, vocês vão ter atividades, exercícios que vão ser corrigidos pela própria professora. Então, todo mundo vai ter o feedback personalizado sobre todas as atividades, tá? Então, a gente também vai ter aula gravada, aconteceu um imprevisto. Nossa, Luma, imprevistos acontecem. Não consegui assistir a aula, o que eu faço? A gente vai ter também as aulas gravadas para você ficar consultando. Nós temos aí, né, 50 vagas. Temos também, né, alguns benefícios, que é o acesso às práticas essenciais de UX Writing, ao conhecimento necessário para você já se posicionar no mercado, e você também tem a certificação ao final do curso, tá? Mais informações sobre o curso, gente. Aqui, né, nós colocamos para quem é esse curso? Nós colocamos aqui vários profissionais, né? Mas, na verdade, qualquer profissional é bem-vindo, mesmo que você não seja profissional do texto, é o que eu falei para vocês, tem profissional de todas as áreas possíveis aí atuando com experiência do usuário, tá? Então, todo mundo aqui vai ser muito feliz, vai ser muito bem-vindo, tá? Então, vocês vão ter também nesse curso material de apoio, então vocês vão ter um materialzinho de vocês aí para consultarem, mas também se, professora, eu acho que esse material não me ajudou, preciso de mais. Estou a semana inteira, estou o curso inteiro à disposição para vocês me mandarem mensagem no LinkedIn, mandarem e-mail, mandarem na plataforma também, que a gente vai se ajudando. E aqui eu tenho o cronograma, eu falei para vocês um pouquinho por cima, né, ali, mas nós vamos ter muitas coisas, gente, metodologia, eu vou ensinar para vocês o que são os entregáveis, o que você vai ter que entregar no seu dia a dia, o que é a obrigação do UX Writer e o que não é trabalho do UX Writer, que eu acho que é muito importante, principalmente para quem está entrando no mercado, tá? Então, eu vou falar para vocês aí sobre
UX, de modo geral, o que, que é, as áreas de atuação. Vou ensinar para vocês algumas ferramentas que vão ficar nos favoritos de vocês, com certeza, que ferramentas que vão otimizar muito o seu trabalho, tá? Vou falar para vocês sobre guia de estilo e conteúdo, inclusive, e vou mostrar para vocês em primeira mão um que eu estou criando, que eu estou finalizando agora, que é um guia gigantesco, acho que ele tem 70 páginas mais ou menos, que é um guia de um produto que não tinha nada, que as pessoas estavam, enfim, né, ficando muito carentes de conteúdo. Eu vou mostrar para vocês como que faz, porque se você souber fazer, gente, você se diferencia muito, mesmo que você entre como profissional júnior, você se diferencia muito em saber fazer, tá? Vou ensinar para vocês heurísticas de conteúdo, características do texto digital, os termos utilizados para você não chegar, de repente, na sua primeira oportunidade, seja freela ou seja preço, falando, gente, mas o que é isso? Né? Porque tem muitos termos ali que são utilizados em outros idiomas também, que são, né, que a gente utiliza no dia a dia. Vou falar sobre escrita acessível e linguagem inclusiva, práticas de acessibilidade em UX Writing, desculpa, ferramentas e melhores práticas de acessibilidade e uso da linguagem simples, que é um conteúdo também que, mesmo que você não faça o curso, eu recomendo muito que você procure o conceito de linguagem simples e comece a estudar sobre, porque é muito legal para as práticas cotidianas mesmo, tá? Seja qual for aí a sua área de atuação. Bom, eu vou encerrar aqui, mas eu tenho tempo se vocês quiserem fazer perguntas. Eu estou super à disposição, tá? Para quem vai precisar sair, eu gostaria muito, muito mesmo, assim, de agradecer o tempo, a atenção, a interação de vocês. Foi ótimo. E eu estou super à disposição também se vocês quiserem entrar em contato comigo. Então, eu tenho um Instagram profissional, que eu, né, coloco algumas informações, algumas coisas só relacionadas à área. Tem o meu LinkedIn também e tem o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma mensagem, tá? Luma, que maravilha. Você pode parar de compartilhar um pouquinho, que assim a gente consegue ver todo mundo melhor. Olha que beleza. Eu vou aproveitar e responder uma pergunta aqui da Cláudia, que pode ser dúvida de muita gente. Quem não puder assistir ao vivo, aqui na nossa escola, nós somos muito tranquilos em relação a isso, porque estamos lidando com pessoas adultas, autônomas, então todo o curso aqui ele fica gravado quando ele acontece no formato ao vivo, e as pessoas podem acessar o conteúdo. Agora vocês podem ligar a câmera, viu? Mônica, que linda, tão bom ver você ao vivo. Então, o conteúdo fica gravado lá na nossa plataforma, vocês vão ter acesso às pastas, né? Quem já está familiarizado, quem já fez curso aqui, então tem lá aula 1, aula 2. Então, na pastinha da aula 1 vai ter tudo lá, vai ter a gravação da aula, vai ter os slides, vai ter os exercícios, tudo mais que a Luma passar, se for um vídeo, se for um áudio, e você pode baixar o exercício, fazer o exercício, acompanhar tranquilamente. Mas eu só posso assistir uma aula ao vivo. Não tem problema nenhum. A nossa plataforma, ela registra o seu acesso, seja ele gravado ou ao vivo, então você só precisa concluir, como você faria em um curso presencial normalmente, 75%, né, assistir ali 75% das aulas. Então, isso tanto faz ao vivo quanto gravado, né? Então, a gente oferece o curso ao vivo, obviamente, para vocês terem essa oportunidade de interação, que é uma experiência diferente, mas se por qualquer motivo, por exemplo, a Cláudia está num fuso horário diferente, a gente tem muito aluno nessa situação, né? Está em outro estado, em outro país, enfim, está com um fuso horário diferente, quer participar do curso, mas não consegue fazer ao vivo, ou então eu faço faculdade à noite, ou vou fazer um outro curso à noite. A gente é bem tranquilo aqui em relação a isso. Vocês, tanto quem faz ao vivo, quanto quem assiste a gravação, pode emitir o certificado, vai fazer as atividades, experiência igualzinha, tá bom? Entre aspas, obviamente, né, porque ao vivo você está vendo a professora, mas todo o conteúdo pode ser aproveitado assim, tá? Olha só, Luma, vocês podem aproveitar e abrir microfone, abrir câmera. Olha, aqui a gente não tem problema de ver, estamos acostumados com guarda-roupas, com portas empenadas, geladeiras, gatos, cachorros, páginas de livros estacadas, sabe? Coisas desabando, pessoas passando atrás. Aqui nós estamos muito acostumados com isso, pijamas. Então, não se preocupem, tá bom? Então, fiquem bem à vontade, quem quiser abrir câmera, já estão se encorajando. Carol, quanto
tempo, Carol, que eu não te vejo ao vivo. Muito tempo mesmo. Puxa, Pareci. mas que maravilha, gente, a Carol. Carol, né? Você vê que linda, Carol. Viu, Vera? A Carol, ela estava lá, viu, Luma? No primeiríssimo curso dessa escola, em 2018. Ela é uma das precursoras, não é, Carol? Isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Vera também, ó, velhos tempos, né, Vera? É, bastante mesmo. E, gente, foi uma baita de uma aula, não? Foi maravilhosa. Muito Muita boa. coisa, muita Muito coisa. bom. Tenho 3 páginas de anotação aqui. Adriana, esse doguinho me A emocionou. Luma deve estar cansada, né? De Aqui tudo o que ela tempo, falou, gente. É coisa pra caramba. muita coisa. E ela trabalhou hoje já, né, Luma? Trabalhou e está Sim. tendo aula com a gente. Foi muito bom mesmo, muito conteúdo. Vocês têm perguntas? Alguma coisa que passou batida aqui no chat? Alguma questão? Não, perguntas não, só a cabeça está fervilhando de muitas associações aqui. A gente associa, como você falou, né, Amanda? A gente começa a associar muita coisa do que a gente faz com o que ela falou, né? Como, né, essa questão da linguagem, né? A adaptação da linguagem, que a gente trabalha com isso direto, né? Então, só não nessa concisão. É verdade, né, Vera? A gente que é da literária já é um baita de um desafio isso, né? É verdade. E, nossa, muita coisa mesmo, muita informação, viu, Luma? Muitas mensagens carinhosas para você, Luma. Parabéns, aula incrível, foi maravilhosa, muito conteúdo. E muito legal que a Luma está atuante no mercado, né, gente? Então a gente procura sempre trazer pessoas assim, que estão atuantes, que estão falando de algo que está acontecendo mesmo, né? Lá do outro lado. E tá aí uma porta para a gente, né? Mais uma porta para a gente ampliar aí o campo de atuação. Acho que quem quer trabalhar como autônomo, quanto mais puder ampliar, né, suas possibilidades, eu estou sempre falando isso para vocês, né? Então, sou tradutor, mas também sou revisor. Ah, eu também sou tradutor, revisor, trabalho com redação. Também agora sou UX Writer, olha só, e tem momentos que tudo isso se cruza, viu, gente? E aí, fala, caramba, mas vou contratar a Ana Paula porque ela tem várias habilidades, né? A Luma falou bastante isso aqui, né? A gente aplica o conhecimento em todas essas áreas. Então, é clichê, mas é verdade, estudar nunca é demais. Você nunca vai jogar fora um conhecimento que você. Não importa o que você está estudando, né? De que forma você vai aproveitar isso. E nós estamos aqui com uma senhora professora, não é mesmo? Não, a gente aproveita todo o conhecimento que a gente tem. Sem dúvida. Você usa, quanto menos você espera, você está usando. Exatamente. Até mesmo como você falou, né? Na tradução, a gente mexe com vários temas, né, bem variados, até mesmo na literatura. Na literatura, às vezes aparece coisa até de ciência, de marketing, Totalmente. você fica, né? Então você tem que ter a noção. Minha experiência agora com os clássicos, né, lá na Tordesilhas, eu fiz muitas introduções, né? Eu voltei ao meu momento de escrever, voltei à escrita, né? E fiz a introdução de vários clássicos lá, que foi uma coisa gostosa, mas é claro, não aquele texto técnico jornalístico, né? Um texto diferenciado também, você usa outra coisa, então assim, mas né, você coloca em prática, voltei a colocar em prática a escrita, né? E isso
trouxe até um gosto diferente, né? Falei, olha, né? Porque Mobilizando, quando você traduz, você tem que copiar o estilo do autor, né? E quando e a você... folha em branco é A uma folha em outra branco, experiência, né? Ô, gente, só repetindo, alguém perguntou lá em cima, o código do cupom é UX, tá? Código do cupom para se inscrever no curso, tá bom? É UX. Ainda temos, deixa eu ver aqui, atualizadinho. Ainda temos, sim. atualiza. Se as pessoas não utilizarem ainda o tem sim, ainda tem, gente. Se não esgotar hoje, a gente deixa aberto até amanhã, 11h59, tá bom? Porque é um valor promocional da primeira chamada, tá bom? Mas nós esperamos vocês lá, porque, olha, tá muito bom esse curso. Vocês tiveram aqui um gostinho, né? Essa coisa do LinkedIn, desculpa, é que eu estou aqui no chat, essa coisa, o LinkedIn voltou assim com uma força total, né? Nesses últimos 2 anos, né? Ele estava tão parado, não sei o que, agora virou assim, nossa. Eu li uma reportagem esses dias aí, não lembro onde, tanta coisa que a gente lê, mas que falou que, inclusive, as gerações mais novas, geração Z e tal, tá migrando, assim, pro LinkedIn, né? Tá bastante ativa no LinkedIn e tal. Isso realmente é uma coisa interessante. Eu lembro que eu passei 2 anos, assim, 2 anos que havia poucas visualizações na minha página, e olha que eu atualizava quase que, assim, sempre que eu estava fazendo as coisas. Até falei assim, acho que não vou nem atualizar mais, acho que não vou mexer mais, porque eu falei, ninguém visita, ninguém coisa, né? Agora, todo dia que eu abro, tem lá, você tem 20 visualizações, 20 pessoas olharam o seu perfil, 30 pessoas olharam o seu perfil. Eu falei, nossa. Uma pessoa muito procurada. Que isso? Como assim? Ô, Adriana, como é o nome desse doguinho? Não podemos encerrar essa aula sem saber o nome dessa coisa maravilhosa que participou dessa aula. Ela queria ficar subindo no meu colo toda hora. Eu punha no chão, ela subia. Eu percebi, ela quer participar, Adriana. Deixa ela, não tá vendo que ela quer ser UX Writer? O meu ficou chocado, porque eu falei ele para lá, agora ele foi, não quer saber. Ela se chama Hannah. Hannah, olha, que coisinha fofa. Eu vi aqui Só durante porque eu a falei aula. que você ficou chateado? É? Olha lá, tem mais. O meu já tá lá para baixo, que o papai chegou aí, ele abandona, claro, né? Fala, vou ficar lá com ela que tá trabalhando. Imagina, né? Vou lá brincar com o papai, obviamente. Tô vendo várias carinhas conhecidas. Clara, muito legal vocês estarem aqui. Sueli, fazia tempo que eu não a via. E vocês que estão aqui pela primeira vez, voltem outras vezes, venham sempre, a gente está sempre preparando esses conteúdos. E continuamos com essas empreitadas porque vocês aderem. E a nossa vontade é sempre trazer mais coisas novas. Lá no nosso site também, nós temos, lá na aba de cursos, vocês vão ver cursos que estão com lista de espera, né? Então, por exemplo, tem um curso que fez muito sucesso aqui, que a gente também pensa em reapresentá-lo, que é um curso de revisão de audiolivros. E a gente está sempre pensando assim à frente, né? Tá surgindo muita coisa nova. E a gente está explorando sempre, eu tenho essa preocupação de explorar essas áreas. E aí dêem uma olhadinha lá na aba de cursos também, o que vocês tiverem interesse, vocês deixem lá o nominho de vocês, porque isso é muito importante, porque ajuda a gente a entender a demanda, né, a procura, o que vocês estão precisando e tal. Tá bom? Luma, quer dizer mais alguma coisa depois de este show? É só agradecer mesmo, gente. Estou super à disposição. Se quiserem entrar em contato comigo, vamos conversando e nos tornaremos colegas em breve. E sigam Obrigada lá o mesmo. perfil da Luma. Qual é mesmo, Luma? Tem o Luma Lima UX Writer, que é do Instagram. Tem o LinkedIn também, se vocês quiserem entrar em contato por lá. E tem meu e-mail profissional. Ótimo.
E não esqueçam de seguir nossa escola também, @Amanda Amor Editorial. Apoie nosso trabalho para a gente seguir em frente com essas empreitadas, tá bom? Foi ótimo estar aqui com vocês. Esperamos vocês no curso, com doguinhos, com cachorrinhos, com cachorrinhas, com gatinhos, gatinhas, passarinhos, tragam todo mundo. Um beijo, queridos. Luma, muito obrigada. Uma Tchau, boa gente. noite. Boa semana. Obrigada, Boa boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.